Glória a Deus. Irmãos, quem estava aqui no culto passado? Quem estava aqui no culto passado que o Israel pregou? Eu compartilhei no final aqui algo que eu senti da parte do Espírito Santo. Quando nós passamos daquela transição que nós fazíamos o culto da quarta profética de 40 pessoas e aí cresceu, né? Foi aquela unção que Deus derramou. Eu senti a mesma unção. E eu senti que Deus, Ele está derramando uma segunda onda sobre nós, de multiplicação de pessoas. E foi algo muito profundo que eu senti de compartilhar aqui com a igreja. Então eu sinto que Deus está derramando um novo tempo para as pessoas que estão frequentando aqui de quarta-feira. Quem tem gente em casa aí que precisa de conversão, faz assim com a mão. Já recebe em nome de Jesus a salvação deles aí. Quem tem vizinho que precisa de salvação aí, já toma posse em nome de Jesus. Então eu quero que todo culto você faça o quê? Irmãos, esteja em oração, esteja em jejum. O pessoal da intercessão, os pastores, já oram, já jejum. A gente geralmente na terça-feira a gente entra num jejum, ou na quarta-feira, ou uma vez por semana. As pessoas entram em jejum pelo culto da quarta-feira, para o Espírito Santo enviar vidas, amém? Então nós oramos por isso. Eu lembro que naquele tempo as pessoas passavam para fazer caminhada em volta e paravam e entravam dentro da igreja e falavam assim: nós sentimos uma presença muito boa e a gente quis entrar aqui para assistir o culto. Então o Espírito Santo ele faz isso, amém? E nós temos que orar e interceder. Você crê ou não? Eu creio que existe um novo tempo e eu creio que Deus está preparando novas vidas aí. Agora minha pergunta para você: você está pronto para cuidar dessas vidas? Se você chegou aqui antes, irmãos, Deus vai te levantar para você cuidar dessas vidas. Você toma posse ou não? Eu quero almas, eu oro desse jeito. Falo: Deus, me dê almas, me dê vidas novas. Você toma posse? Então recebe em nome de Jesus, sobre a tua vida, sobre a tua célula, almas novas. Amém? Vamos para a palavra? 2 Reis, capítulo 2, do versículo 8 em diante. Está aí, Gladys? Está pronto? Glória a Deus. 2 Reis, capítulo 2, do versículo 8 em diante. Então Elias tirou o manto, enrolou com ele, bateu nas águas. As águas se dividiram e os dois atravessaram a seco. Depois de atravessar, Elias disse a Eliseu: o que posso fazer por você antes que eu seja levado para longe de você? Respondeu Eliseu: faze de mim o principal herdeiro do teu espírito profético. Disse Elias: você fez um pedido difícil, mas se você me vir quando eu for separado de você, terá o que pediu. Do contrário, não será atendido. De repente, enquanto caminhavam e conversavam, apareceu um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, que os separou, e Elias foi levado aos céus num redemoinho. Quando viu isso, Eliseu gritou: meu pai, tu eras como os carros de guerra e os cavaleiros de Israel. E quando já não podia mais vê-lo, Eliseu pegou as próprias vestes e as rasgou ao meio. Depois pegou o manto de Elias, que tinha caído, e voltou para a margem do Jordão. Então bateu nas águas do rio com o manto e perguntou: onde está agora o Senhor, o Deus de Elias? Tendo batido nas águas, essas se dividiram e ele atravessou. Quando os discípulos dos profetas, vindo de Jericó, viram isso, disseram: o espírito profético de Elias repousa sobre Eliseu. Então foram ao seu encontro, prostraram-se diante dele e disseram: até aí, irmãos, até aí tá bom, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo, nós te louvamos, nós te damos graça por essa noite e nós te convidamos, Espírito Santo, vem com o teu espírito profético sobre nós, que nessa noite haja ativação do teu espírito sobre cada vida aqui, que haja ativação de ministérios, que haja ativação dos dons, que haja ativação, Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, em todas as áreas, ó Pai, da sua igreja, Pai. Nós oramos te dando liberdade, Espírito Santo, para o Senhor atuar no nosso meio. Faça de nós, ó Deus,
homens e mulheres cheios do Teu Espírito, homens e mulheres que o coração queima, Pai, pela Tua presença, que queima em fazer a Tua obra, Pai. Nós estamos aqui para receber de Ti. Espírito Santo, me usa nessa noite, ó Pai, derrama sobre mim e sobre a Tua igreja aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Irmãos, nós falamos, acho que foi um dos versículos que mais foram lidos lá, foi esse versículo, porque o tema foi sobre transferência de unção, né? E aqui claramente fala sobre a questão da transferência da unção profética, do ministério profético, né? Que estava sobre o profeta Elias, e agora começou a repousar sobre o profeta Eliseu, né? E dentro disso aqui acontecem algumas coisas, irmãos. Porque esse processo de transferência de unção, ele não começou do nada. Nós precisamos pagar o preço por algumas coisas na nossa vida. Em tudo, nós precisamos pagar o preço. Amém? E eu aprendi algumas coisas, irmão, conforme a gente vai caminhando na fé. Que a unção, ela custa caro. Você precisa pagar o preço pela unção. Se você não é um homem ou uma mulher que se dedica a um tempo com o Senhor, a um tempo de leitura de palavra, a um tempo de oração, você não vai romper. Aí você fala assim, mas pastor, queima no meu coração o anseio de fazer a obra de Deus, eu sei que Deus tem algo grande para fazer na minha vida. Irmão, se você não se enquadrar, se encaixar dentro daquilo que a palavra nos ensina para a gente fazer, você vai passar anos e anos com o coração queimando e não vai acontecer nada na tua vida. Agora, por que não acontece, irmãos? Porque quem gera essas coisas no nosso coração é o Espírito Santo. Mas quem deve pagar o preço para essas coisas acontecer somos nós. Então, você deve se dedicar para poder buscar essa unção, para se enquadrar dentro daquilo que o Senhor tem para nós. Eu tenho certeza, eu sei de pessoas que perderam seu serviço, não foi uma só não, acho que foi 2 ou 3 pessoas que me procuraram, que falaram que perderam o seu serviço para poder estar lá no final de semana, para receber unção daqueles homens de Deus que foram ministrar lá. Agora eu te pergunto para você, irmão, você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus não está vendo o preço que você pagou para poder estar lá? Aí você fala assim, mas pastor, é loucura, porque eu preciso pagar minhas contas. Irmãos, as coisas de Deus é louca. A Bíblia fala assim, que o homem carnal não entende as coisas do Espírito. O homem carnal não entende as coisas do Espírito, irmãos. Eu lembro de uma situação que nós estávamos numa escola de profetas, acho que foi a primeira que eu fui, e eu lembro que o pregador que começou a pregar, ele parou, ele falou assim, ó, eu tive a revelação aqui de uma pessoa que veio para cá e perdeu o seu serviço, e eu quero saber quem que é essa pessoa. Irmãos, essa pessoa era um homem, né, de 30 e poucos anos. O tempo inteiro, quando subia alguém para ministrar o louvor, alguém para pregar a palavra, ele ia, buscava o copinho de água e abria para o pregador e sentava. Eu até achei que ele fosse da equipe daquele pessoal. Só que na hora que falou aquilo, ele levantou a mão. E aí eu percebi ali pelo diálogo que o pastor que estava à frente daquela escola de profeta não conhecia realmente aquele que estava servindo. E ele virou e falou assim, ó, o Senhor me mostrou você, que você pagou o preço para poder estar aqui e você perdeu o teu trabalho. E ele falou assim, é verdade. Aí ele perguntou e falou assim para ele, eu quero saber, quanto que é que você ganhava lá? Aí ele falou o valor lá de quanto que ele ganhava por mês. Ele falou assim, ó, porque eu estava orando essa manhã para poder vir pregar, e o Espírito Santo colocou no meu coração para mim pagar 3 meses do teu salário, que depois dos 3 meses você vai arrumar um emprego. Irmãos, não dá para entender algumas coisas. Então tem coisas que para o homem natural, para o homem carnal, ele não vai discernir. Mas o homem espiritual, ele sabe discernir algumas coisas. Então nós precisamos pagar o preço. Nós precisamos abrir mão de coisas. A unção, ela vem também de renúncias que você faz. Se existem renúncias no teu coração, renúncia a respeito das coisas do mundo, renúncia de coisas particulares que de repente não estão alinhadas ao propósito de Deus.
De repente você acha, por exemplo, que Deus está te validando em alguma área da tua vida porque você está indo muito bem. Eu também achava comigo que era dessa forma, até que Deus pediu o meu trabalho. Vocês estão me entendendo, irmãos? A gente acha que de repente o irmão é abençoado, o irmão tem um carro bom, ele está no centro da vontade de Deus. E não é só isso, irmãos. Às vezes a gente acha que o fato de a gente estar sendo abençoado, Deus está validando. E eu percebi que comigo era diferente. Deus estava pedindo o meu trabalho, porque Ele tinha um propósito para mim. E hoje eu estou tentando me enquadrar dentro daquele propósito que o Senhor, Ele me mostrou. Então, a unção, ela também vem de renúncias. Amém? E a unção também vem de honra. Eu até anotei algumas coisas aqui, ó. Honrar a unção significa reconhecer o poder e a presença de Deus em alguém e em seu ministério. Quem é que já honrou alguém porque reconheceu a presença de Deus sobre a vida dessa pessoa? Pode levantar sua mão, deixa eu ver. Ó, você está vendo? E eu tenho certeza, irmãos, às vezes a gente não entende. Às vezes a gente olha para as pessoas e pega e fala assim, mas aquele ali, eu estou vendo que eu conheço, eu sei que ele não precisa. Irmãos, eu tive uma experiência a respeito disso. Uma vez eu estava num culto, onde eu presenciei um pastor falando que o maior sonho do filho dele era ter ganhado o teclado, que o filho dele estava fazendo fundo para ele. Como está acontecendo agora? Ele falou assim, era sonho do meu filho, aquele teclado ali que ele está tocando, e aquele teclado aqui, ele falou desse jeito, está em torno de 16 mil reais, era um sonho do meu filho, e teve uma pessoa aqui que abençoou o meu filho. Eu falei, nossa, glória a Deus. Só que ele foi além, eu acho que não precisava, né? Ele foi e falou assim, eu não queria falar, mas foi o fulano de tal que está ali. O irmão ficou tudo constrangido, e eu conhecia ele, irmãos. O irmão ficou tudo constrangido e tal, mas eu fiquei olhando e falei, cara, que bênção, né? Olha que bênção, um homem de Deus. Eu falei assim, ele é bem próximo. Como é que é bom, né? Você poder ter para poder abençoar as pessoas. E eu fiquei olhando, porque eu conheço a conduta desse pastor, e eu vi ele abençoando outras pessoas. Aí o Espírito Santo veio aos meus ouvidos, né? E disse assim para mim, ele é bem próspero, ele ajuda muitas pessoas. Mas será que ele sabe o que é receber? Irmãos, tem coisas que o Espírito Santo vai falar com você, que às vezes você não vai, se você não for um homem ou uma mulher, cheio do Espírito Santo para discernir, você vai perder a tua bênção. E eu falei assim, Senhor, onde o Senhor quer chegar com essa conversa? E o Senhor falou assim para mim, honra a vida daquele homem. Eu falei, agora pegou. Eu não tinha um centavo na carteira. Foi bem no começo da minha renúncia lá, eu estava passando uns processos com as minhas finanças, não tinha mesmo. Eu falei, Deus, o que eu vou dar? Aí o Espírito Santo falou assim para mim, dá teu relógio. E eu tinha um relógio que nós tínhamos saído no tempo da vaca gorda. A gente tinha saído e a Patrícia tinha me dado de presente de aniversário de casamento. Irmãos, um relógio caro. Na época a gente tinha condição de comprar, ela me deu, eu dei um presente para ela, ela me deu um presente. E na hora que eu olhei para o relógio, eu falei, o que eu mais gosto? Eu lembro que eu virei para ela e falei assim para ela. Falei, amor, o Espírito Santo mandou abençoar o fulano de tal. Falou, abençoar que jeito, a gente não tem nada. Aí eu brinquei com ela, peguei e falei assim, dá uma olhadinha na hora aí, vê que hora que é. Aí ela olhou e abaixou a cabeça e falou assim, é sério isso? Eu falei, é. Irmãos, às vezes Deus faz umas conexões com a gente que a gente não entende muito bem, né? Eu falo e Deus testifica muito no coração dela. Ela virou para mim e falou assim, pode dar que eu senti que é de Deus. Eu falei, amém. Chegou no final daquele culto, eu catei e tirei o relógio do braço. Eu lembro que eu chamei ele, ele veio, ele tinha que levar o pastor num hotel, para poder hospedar o pastor que estava pregando lá. E eu falei assim, vem aqui, eu precisava falar com você rapidinho. Eu estou com pressa, é rapidinho. Ele falou, então tá, ele veio por conta da amizade. Eu virei para ele e falei, Deus mandou eu te presentear com algo, para selar minha amizade com você. E eu coloquei o relógio na mão dele. Irmãos, na hora que eu coloquei, eu nunca tinha visto ele chorar. Na hora já escorreu as lágrimas. Ele foi muito tocado ali, ele me deu um abraço tão forte. E ele virou para mim e falou assim, desse jeito você me quebra. E ele colocou no bolso constrangido e saiu chorando. As pessoas ficam olhando para ele e tal.
E aí eu entendi o que o Espírito Santo estava me dizendo. Sabe por quê, irmãos? Às vezes a gente olha e mede as pessoas. A gente olha e acaba, por questão de medir, a gente acaba perdendo a bênção. E a unção também, ela se transfere na onde? Através da honra. Então, se você reconhece, por quê? Eu tenho certeza, tem muitas pessoas que estão aqui que estão me vendo pregar agora. Mas tem muitas pessoas aqui que não foi eu que ganhei para Jesus. E você já honrou a pessoa que pregou para você? Você já honrou a pessoa que ela pagou um preço por você, ela orou por você? Isso é questão de honra. E a unção, ela vem através disso também. Isso não é apenas questão de elogio, mas sim de agir de acordo com a visão e liderança. Irmãos, isso vem através do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos dá esse comando, amém? Ela acontece quando há honra, respeito, reverência a um ungido. Então, quando você consegue entender essa honra e essa reverência, essa unção vem. Por que, irmãos, que eu estou falando sobre isso? Porque houve uma transferência de unção que estava sobre Elias e foi para Eliseu. O que eu acho legal nesse texto, que ele fala assim, ó, coisa pesada você me pediu, né? Só que faz o seguinte, se você estiver comigo, quando eu for levado, você vai receber. Sabe o que está provando aqui, irmãos? O que está entrando em xeque aqui? A questão da lealdade. Sabe o que está entrando em xeque aqui? A questão de pagar um preço. É eu deixar de fazer minhas coisas, porque agora eu vou ter que ficar antenado aqui, senão eu vou perder minha bênção. Quando você estuda sobre a questão de Elias e Eliseu, você vai entender que não começou só por uma questão de apenas uma conversa, ou apenas uma experiência de algo que aconteceu aqui. Aconteceu através de uma renúncia. A Bíblia fala assim que Eliseu estava arando a terra, quando o profeta Elias chegou, e o profeta Elias o chamou. E sabe o que ele faz, irmãos? Ele tinha carroça, ele tinha bois. A Bíblia fala assim que ele vai lá, mata os seus bois, e você vai entender porque que ele fez isso. Ele queima suas carroças, e aí ele despede dos pais dele para poder andar com Elias, para ser servidor de Elias. Agora sabe por que ele queimou tudo, irmãos? Ele queimou tudo para não ser tentado a voltar. O que acontece muito é que nós ouvimos a direção de Deus, nós ouvimos o chamado do Senhor, nós entendemos que Deus tem algo profundo para nós, mas nós não deixamos o velho. E às vezes nós devemos ser radicais com aquilo que nos prende, com aquilo que nos faz levar novamente para o mundo, ou de repente nem tanto para o mundo, de repente por aquilo que te tira do centro da vontade de Deus. A minha pergunta que eu tenho para você nessa noite: do que você precisa deixar? O que você precisa separar e tirar da tua vida? O que você precisa queimar? Tem muitas coisas dentro disso, irmãos. Às vezes é o preço de pagar por alguma coisa que você vai ter que fazer. Às vezes nem está ligado a bens materiais, às vezes está ligado com ego, com orgulho. Teve coisas que para mim crescer dentro do meu casamento, eu tive que aprender a pedir perdão para minha esposa. E foi na marra, mas foi na obediência. Todas as vezes que nós brigávamos, nós ficava dias sem conversar, e não é porque ela não queria, não. Ela me procurava todo dia. Eu me fechava, e eu ficava travado, ela vinha, eu não queria. Depois de alguns dias, irmãos, eu nem sabia porque que a gente brigou, mas o orgulho estava ali gritando dentro de mim. Até o dia que nós caímos na mão da pastora Janete. Quem já passou por ela? Deixa eu ver, levanta a mão aí, deixa eu ver. Tem alguns sobreviventes aí. Quem passou por ela sabe o que eu estou dizendo. Mas eu lembro que um dia ela colocou algo, irmãos, para mim, porque eu queria crescer. Ela virou para mim e falou assim: quem é que sempre conserta? Eu falei: ela. Eu falei: mesmo ela estando certa? Eu falei: é. Ela virou para mim e falou assim: a partir de hoje, na frente dela, mesmo que você esteja certo, quem vai consertar é você. Sabe o que eu tive que fazer, irmãos?
eu tive que aprender a pedir perdão. E a primeira vez que eu pedi perdão para ela, eu comecei a tremer na frente dela e chorar. Porque o ego, o orgulho estava gritando dentro de mim. A unção, ela não vem sem você abrir mão de algumas coisas. A unção, ela não vem sem você deixar o velho. Tem algo aqui que me chama a atenção. Ele diz assim: Eliseu pegou as suas próprias vestes, as rasgou no meio, depois pegou o manto de Elias que tinha caído e voltou para a margem do Jordão. Sabe o que ele está nos ensinando aqui, irmãos? A partir do momento que a capa de Elias fica, ele faz o que com as vestes dele? Ele rasga as vestes dele. O que está acontecendo aqui, irmãos, é não só uma transferência de unção, mas também uma transferência de identidade. Em algumas coisas, o pastor Jeff sempre brinca com a gente, que parece que até o jeito da gente orar é muito parecido com a forma que ele ora. Ele brinca que tem algumas igrejas que os pastores imitam os pastores presidentes, no jeito de falar e tal. Tem coisas, irmãos, na questão da identidade que acaba ficando. Por quê? Porque faz parte da unção. E eu não estou falando de você imitar ninguém, não. Não é isso que eu estou dizendo. O que deixa claro o texto aqui é que ele teve que te rasgar suas vestes para se revestir do novo. O Senhor, Ele tem um novo para cada um de nós, você entende isso? Você entende que Deus tem algo novo para a tua vida? Existe algo novo para cada um de nós. Mas o que você está disposto a abrir mão para receber o novo de Deus? Você acha que é fácil você vir 3, 4 dias por semana na igreja? Às vezes a gente vem cansado, mas nós entendemos, irmãos, que o nosso alimento vem do céu. Nós entendemos, você pode chegar aqui cansado, e às vezes no meio da palavra, começar a dar umas pescadinhas de sono. E eu não fico, irmãos, eu não sou de ficar chamando a atenção de um ou do outro, sabe por quê? Você está no melhor lugar que é para se estar. Você está num ambiente profético, num ambiente espiritual. Você está recebendo renovo, irmãos. Se você discernir o que está acontecendo aqui, hoje você pode estar na pior, cansado, desgastado. Amanhã você vai estar melhor que hoje, sabe por quê? Porque você está num ambiente espiritual. Você pode estar aqui contrariado, mas existe uma unção de Deus para a tua vida também. Então eu não sei a maneira que você chegou aqui, mas existe um novo de Deus para a tua vida. Existe algo de Deus para a tua vida. E para isso nós precisamos aprender a respeitar os processos. Porque o Senhor, Ele vai nos mostrar. Muitas vezes Ele vai trazer a revelação de coisas ali que precisam morrer dentro de nós. A Bíblia fala assim que a unção que vem sobre Eliseu é uma unção dobrada. Se você estudar, a Bíblia fala assim que Elias, ele manifestou 7 milagres que o Senhor fez através da vida dele. Através de Eliseu, 14. Quando a gente acha que chegou lá no 13 e Eliseu tinha morrido, falou: pronto, cadê a unção dobrada? A Bíblia fala assim que diante de uma situação ali, um soldado é jogado sobre os ossos de Eliseu. Olha só como é que é isso, irmãos. Não dá para entender as coisas de Deus. A Bíblia fala assim que quando joga, existe uma unção sobre os ossos de Eliseu. Na hora que o soldado cai lá em cima, ele revive. Olha o 14º milagre aí acontecendo. Irmãos, não dá para entender as coisas de Deus. Mas o que eu quero que você se atente nessa noite é para algo que Deus quer fazer. Existe algo novo de Deus chegando para a tua vida. Existe um tempo novo de Deus chegando para a tua vida. Lucas capítulo 5, versículo 36. Então lhe contou uma parábola: ninguém tira remendo de roupa nova e costura em roupa velha. Se o fizer, estragará a roupa nova. Além do que o remendo da nova não se ajustará na velha. Ninguém ponha vinho novo em vasilhas de couro velhas. Se a fizer, o vinho novo rebentará as vasilhas.
se derramará e as vasilhas se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em vasilhas de couro novas. Olha o que ele está dizendo. Irmãos, essas vasilhas aqui, algumas eram feitas de couro, algumas eram feitas de barro. E o vinho, quando ele é novo, você coloca um vinho novo, ele começa o processo de fermentação. O que o Senhor está nos ensinando aqui? Se você pegar uma vasilha velha, aonde ela já se enrijeceu, e ela não tem como ela se moldar para o novo que está chegando, vai estourar, vai se perder, vai ter um prejuízo. Mas a estrutura nova, ela vai se enquadrar dentro daquilo que é derramado. Por quê? O vinho novo chega, começa o processo de fermentação, o couro é novo e ele vai fazendo o que? Ele vai se esticando. O que o Senhor está nos ensinando é algo simples, irmãos. A palavra de Deus, ela precisa chegar no teu coração. A unção de Deus precisa ser derramada sobre a tua vida, mas as tuas estruturas precisam ser novas. E quando ele fala de estrutura nova, irmãos, ele está falando que nós precisamos nos enquadrar dentro da palavra do Senhor. Não tem como você ter o conhecimento da palavra e continuar fazendo coisa errada. As duas coisas não batem, irmãos. Não tem como você viver um novo de Deus, você caminhar numa unção nova, o Senhor te usar com poder, com autoridade, as pessoas olhar para você e ver algo acontecendo, se coisas dentro de você não forem transformadas. E para isso, nem o Espírito Santo faz, se você mesmo não renunciar. Ele diz o seguinte: eis que estou à porta, faço o quê? E bato. E dentro desse processo, irmãos, do bater, quem que está batendo é a palavra. O Espírito Santo está fazendo isso agora. Ele está batendo na porta de cada coração, porque o Espírito Santo já está te mostrando aí o que você precisa renunciar. De repente, é o seu tempo produtivo com Deus. Você não tem tempo, você precisa ter tempo para orar. Pastor, eu sei que Deus tem um ministério na minha vida, Deus quer me usar, eu já tive sonhos, eu já tive visão. Tá bom, o que você está fazendo para isso acontecer? Porque a Bíblia fala assim que Eliseu ficou grudadinho com Elias, para não perder a sua bênção. O que você está fazendo para o novo de Deus chegar na tua vida? Sabe qual que é o processo aqui, se você não aprender a respeitar ele? Quem é que já teve visita de testemunho de Jeová cedinho no domingo na tua casa? Levanta a mão, deixa eu ver. Olha quantas pessoas. Eu também já tive, irmãos. Aí o que acontece? Você tem duas opções. Ele vai continuar batendo lá. Quem já teve ou tem cachorro em casa? Levanta a mão aí, deixa eu ver. Começa a bater no portão, não é só o barulho do portão, o cachorro começa a latir, não é verdade? Você pode começar a se enfiar debaixo do travesseiro e ficar ali quietinho. Você pode de alguma maneira correr, tentar fechar as portas para o barulho ficar lá fora. Mas o que vai acontecer, irmãos? Se você não ceder e abrir, aquilo ali vai gerar uma perturbação. O que acontece muito é que o Espírito Santo está o tempo inteiro fazendo isso aqui, ó. Olha o que o Espírito Santo está fazendo, ó. Você pode ser um homem ou uma mulher sensível e abrir e deixar Deus tratar essas áreas da tua vida, ou você pode se rebelar contra essa voz. O que acontece muito são pessoas que chegam na igreja. Eu lembro de um jovem que ele chegou na igreja, eu já tinha atendido ele. Ele falou para mim: pastor, o meu problema é esse aqui, eu posso vir na igreja desse jeito? Eu falei: deve. Mas pastor, a palavra de Deus, a Bíblia que vocês pregam condenam. Eu falei: sim, condena. Eu falei: mas eu não te condeno. Mas eu posso vir na igreja? Eu falei: pode e deve vir na igreja. A igreja é para quem precisa. Irmão, se eu estou aqui porque um dia eu precisei, e preciso até hoje. A igreja é para quem precisa. Só que eu alertei ele de algo. Falei: sabe o que vai acontecer? Falei: na hora que as pessoas começarem a pregar ali em cima, você vai entender
que pode ter um conteúdo daquilo que eu estudei, que o fulano estudou, que o Xande estudou outro, mas é o Espírito Santo que prega. E sabe o que vai acontecer? Toda hora o Espírito Santo vai fazer assim com você, ó. E aí, ou você renuncia, ou você se rebela contra essa voz. Não, se você não for pegar no meu pé, eu puder ir desse jeito fazendo o que eu faço, ele pode ir. Irmãos, ele não aguentou 3 cultos. Ele começou a falar que todo mundo sabia da vida dele. É o que acontece muito. As pessoas falam assim, o pastor está jogando indireta naquilo, mas não é, irmãos. É o Espírito Santo. Se você tem problema no casamento, nós o tempo inteiro tem pregador aqui em cima falando de casamento. Você tem problema com orgulho, tem o tempo inteiro gente aqui em cima pregando sobre orgulho. Porque o Espírito Santo, isso é cristianismo, irmãos, é renúncia. São renúncia. Se você quer viver o novo de Deus, precisa ter renúncia da tua vida. Se você quer receber uma ativação do Espírito Santo sobre a tua vida, se você quer carregar esse espírito profético sobre você, você precisa pagar o preço. Mas Jesus já pagou o preço por mim. Já pagou o preço. Algumas pessoas eu converso, irmãos. Eu falo assim, Jesus não tem problema nenhum com pecado. Jesus morreu pelos nossos pecados. Jesus não tem problema com isso. Jesus morreu pelos nossos pecados. Só que a Bíblia não fala que você tem que servir Ele pecando todos os dias. Que você tem que lutar contra o pecado. Vocês estão me entendendo? Para você receber o novo de Deus, você precisa se adequar. Do que você precisa se despir hoje? Porque o velho precisa ser rasgado. Para o novo de Deus chegar na tua vida, você precisa deixar o velho. Se até aqui as coisas não estão acontecendo bem na tua vida, não estão fluindo, é porque está na hora de deixar o velho para trás. Vamos fazer algo profético aqui. Levante sua mão, falando assim, Espírito Santo, eu recebo hoje o novo do Senhor sobre a minha vida. E nesse momento, eu deixo o velho para receber o novo. Amém? Nós temos que crer assim, irmãos. E é assim que nós temos que agir. Outra situação, quem anda debaixo dessa capacitação espiritual, você vai perceber que você vai ser perseguido. Sabe por quê? A unção traz perseguição. Quem aqui já foi perseguido por uma crítica, faz assim com a mão? Irmãos, a unção, ela traz perseguição. Existe uma unção sobre cada um de nós. E essa unção, ela vai gerar perseguição na tua vida. A Bíblia fala assim que Elias sofreu perseguição de Jezabel. Por quê? Porque ele era a boca do Senhor sobre Israel. Quem que estava no comando? Haviam demônios que estavam ali no comando, pervertendo aquele povo, desviando aquele povo da presença de Deus. E aí o Senhor envia um profeta ungido. E todas as vezes que o Senhor fizer isso, você vai passar por perseguição. Quer unção de Deus na tua vida? Então fala para o irmão que está ao teu lado, fica pronto para a perseguição. Nós precisamos estar prontos para isso. A unção novo de Deus para Israel estava sobre Saul, a presença de Deus veio sobre Davi. Davi foi perseguido por Saul? Foi ou não foi? Sabe por quê, irmãos? O novo de Deus, a unção do Senhor sobre a tua vida causa perseguição. A Bíblia fala que nos tempos de Jesus, os fariseus, aqueles que conheciam a palavra do Senhor, geravam perseguição para Jesus o tempo inteiro. Você já parou para pensar isso, irmãos? Pessoas que conheciam a palavra de Deus, estudavam a palavra de Deus, sabiam que o Messias havia de vir. Quando ele chega, eles começam a chamar Jesus, é aquele que está blasfemando, vão apedrejar ele. E Jesus nos alerta para algo, sabe por quê? Jesus o tempo inteiro chama esses homens de raça de víboras. Sabe o que ele está falando aqui? Ele está falando assim, vocês são filhos da serpente, conhecem a palavra de Deus, mas não vivem ela. Olha que tremendo que é isso, irmãos.
A unção de Deus sobre a tua vida, ela vai gerar perseguição. E a unção de Deus vai gerar julgamento. Quem é que já foi julgado? Só eu? E não vai ser a primeira vez, irmãos. Você vai continuar sendo julgado. Você vai continuar sendo medido pelas pessoas. Mas entenda uma coisa. Você precisa entender que você tem uma nova identidade. Você carrega uma identidade no Senhor. E se você não entender quem que você é em Deus, todo julgamento que vir vai te jogar para o chão. Toda situação que se levantar vai fazer você parar. Ah, você não toca bem. Ah, tua voz não é boa. Ah, aquele pastor prega muito. Irmão, sempre vai haver uma perseguição. Sempre vai haver um julgamento. Quer ir mais profundo em Deus? Fique pronto para isso, irmãos. Quer ir mais profundo no Senhor? Esteja pronto para esse tipo de coisa. As pessoas vão te chamar de louco. As pessoas vão te chamar de fanático. Ah, esse é louco, você é fanático. Não precisa de tudo isso não. Você vai jejuar, o teu pai e tua mãe vai começar, você ficou bobo, você não come mais. As pessoas vão olhar para você e vão te taxar de louco. Vocês lembram o que as pessoas faziam com Noé quando ele recebeu uma direção de Deus? Irmãos, aquilo ali sim, era uma loucura para os dias de hoje, sabe por quê? Alguns estudiosos falam que nunca havia chovido. Havia um sereno que vinha durante a noite, e era a água que vinha para as plantas, era isso. Então quando se falava de chuva, e ele lá construindo tudo aquilo, e as pessoas olhando, falavam, esse é doido. Mais de 100 anos, as pessoas julgando ele, a sua loucura. A pergunta que eu faço para você: quer carregar a unção de Deus sobre a tua vida? Até onde você está disposto a aguentar? Até onde você está disposto a ir? Até onde? Sabe por quê? Você vai escutar isso o tempo inteiro das pessoas. Sempre vai levantar alguma coisa para te jogar para baixo. E, irmãos, o diabo odeia profeta. Sabe por que ele odeia o profeta? Porque ele é a boca do Senhor sobre essa terra. Se você carrega uma voz profética, você é alvo do inimigo. O inimigo o tempo inteiro vai tentar fazer você calar. Vai gerar perseguição. Vai gerar injustiça. Mas entenda uma coisa: existe um espírito profético sobre a igreja, amém? E nós precisamos entender que o Senhor nos guarda. O Senhor é conosco, o Senhor nos guia. Quem anda com um profeta, anda debaixo de uma nuvem profética, irmãos. Você vai entender isso. É totalmente ao contrário. É umas coisas doidas. A gente já fez de quarta-feira um culto profético, eu já deixei bem avisado para o meu pastor. Falei, pastor, é diferente de domingo, viu? Por quê, irmão? Coisa profética, você vai ver umas coisas doida assim, de fazer ato profético, de dar volta em igreja, de fazer isso e aquilo outro, vai falar, é tudo doido, precisa disso? Irmão, se você carrega uma unção profética sobre a tua vida, você vai ser taxado de doido, de louco. Mas profeta, ele anda debaixo de uma revelação nova. Quem quer revelação nova sobre a tua vida aí? Profeta anda debaixo de revelação nova, irmãos. O profeta, ele sempre vai te alertar de alguma coisa. Sempre vai vir uma revelação do Senhor para te colocar novamente no trecho ali, para te alertar, falar, toma cuidado. Quem anda com o profeta, irmãos, tem novos acessos no mundo espiritual. Se vocês pudessem discernir as coisas que acontecem aqui, irmãos, não existe somente eu aqui e vocês aqui. A Bíblia fala que tem que ter anjos aqui agora, e o próprio Jesus tem que estar aqui agora. E a Bíblia fala assim que o diabo, ele fica ao redor, rugindo como um leão, buscando quem possa tragar. E a Bíblia ensina também que existe dardos inflamados do maligno. Sabe o que é isso? Espiritualmente nós estamos numa guerra aqui. Tem pessoas que estão sendo ativadas através da palavra.
Nós estamos numa guerra espiritual e o Gledson está fazendo isso agora ali com o teclado. Ele está numa batalha espiritual ali, não é um fundinho só para deixar confortável, não. O inimigo não suporta adoração, irmãos. O inimigo não suporta a presença de Deus. Então, se você está aí agora, o inimigo está atacando a tua mente, está assim, ó, que hora vai acabar o culto? Ah, que sono que é esse? Eu não quero nem pensar que o inimigo está jogando assim, ó. Será que eu pego o final da novela? Eu preciso terminar aquela série. É a mesma coisa quando você vai para o monte, irmãos. Você vai orar. Ah, mas vou passar a noite inteira, no outro dia tem que acordar cedo, e eu vou ficar com sono. Quem aqui já foi de monte, de mata aí, gosta de orar, essas coisas? Da oração da madrugada, deixa eu ver. Irmãos, no começo é difícil. O começo é muito difícil. Mas na hora que você vai percebendo o renovo de Deus, você dorme 3, 4 horas, parece que você dormiu assim, ó, 6, 7, 8 horas. Sabe por quê? Espiritual, o Senhor nos alimenta. Então espiritualmente está tendo uma guerra no mundo espiritual aqui. Outra coisa que o Senhor nos ensina é que o espírito profético, ele gera restauração na vida das pessoas. Quem aqui já foi restaurado pelo Espírito Santo? Irmãos, quando a palavra de Deus ela entrou na minha vida, a presença do Senhor invadiu minha vida, houve uma restauração. O Senhor mexeu nas minhas estruturas. 2 Reis capítulo 6, versículo 4. E foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água. E ele gritou: ai meu Deus, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e jogou ali, fazendo o ferro flutuar. E disse: pega-o. O homem esticou o braço e o pegou. Sabe o que o Senhor está mostrando aqui, irmãos? Que na onde há uma unção profética, há restauração. Sabe o que está acontecendo aqui espiritualmente? Olha o que o ferro aconteceu com o ferro aqui. Ele fez o que? Ele flutuou. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? Na onde a unção profética chega, Deus te tira do fundo do poço. Você entende isso, irmãos? Deus ele vai lá e mexe nas tuas finanças. Deus ele vai lá e mexe, te liberta você. Quando eu vim para a igreja, vim com problemas, vários problemas. Um era o álcool. O Xande pegou no meu pé o tempo inteiro. Eu ficava junto com ele, perto dele, por quê? Porque eu sabia que se eu ficasse perto de outras pessoas, eu ia beber. Eu já tinha parado com tudo, mas o álcool era um problema. E eu fiz o que? Encostei no Xande. Eu sempre reconheci o mover profético sobre a vida do Xande. Sempre reconheci isso. Até porque o Senhor falou para mim. Falou assim, ó, para mim: vocês vão andar junto. Nós temos uma aliança. Porque eu entendo o mover profético sobre a vida dele, irmãos. Eu honro essa unção sobre a vida dele. Foi através da vida dele, dessa unção profética, que o Senhor me resgatou de volta. Eu estava lá tudo destruído, desviado da igreja, fazia 7 anos. Quem chega lá? O pastor Xande. Pastor Xande ia lá e pregava. Pastor Xande deixava de comer o bolinho dele para poder dar o bolinho para mim. Já contei isso para vocês, né, irmão? Ele levava uma travessa de bolo. A história completa é assim, viu, gente? A Cristiane brigava com ele porque ele catava todo o bolo dela. Aí ele trazia o bolo para o serviço. Chegava na hora das 3 horas ele tomar o café, ele queria agradar todo mundo para pregar a palavra. Você sabe aquele que você é amigo de todo mundo? Ele queria agradar, então ele saía oferecendo. E eu olhava, irmãos, às vezes não sobrava para ele. Ele dava para mim, dava para o outro, para aquilo outro e tal. E eu ficava assim: rapaz, que crente bobo. Só, irmãos, que o homem carnal não entende as coisas do Espírito. Entendeu? E hoje eu estou aqui porque eu era carnal, mas ele era espiritual.
A questão ali, irmãos, não era o bolo, a questão foi a atitude dele. A atitude dele resgatou meu coração para Deus. Então eu honro a unção profética que está sobre a vida dele. Porque na onde a unção profética chega, ela restaura todas as coisas. O meu altar novamente foi restaurado com Deus através da unção profética sobre a vida dele. A Bíblia fala assim que Elias chega e restaura o altar que estava em ruína em Israel. Porque aonde a unção ela chega, ela restaura todas as coisas. Sabe o que o Senhor me fala também a respeito dessa ferramenta? Era um machado, não era? Que aonde a unção profética chega, o Senhor restaura a ferramenta espiritual que fez você deixar de trabalhar. Eu não sei se você parou para o meio do caminho. De repente, você deixou o teu ministério. De repente você se frustrou com alguma coisa. Mas na onde o Espírito profético chega, irmãos, ele restaura as tuas ferramentas espirituais para você voltar a trabalhar para o Senhor. O Espírito Santo, ele faz isso na nossa vida, irmãos. Ele restaura todas as coisas. O Espírito profético, ele restaura o nosso projeto de vida. Então o Espírito Santo está falando com você hoje, nessa noite. Volta a exercer. O Senhor está te dando ferramentas espirituais. Volta a exercer. O Senhor te ungiu. Outra coisa que você vai aprender é que o profeta, ele tem os seus olhos espirituais abertos. 2 Reis capítulo 6, versículo 15. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã, e quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: "Ah, meu senhor, o que faremos?" O profeta respondeu: "Não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles." E Eliseu orou: "Senhor, abre os olhos dele para que ele veja." Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheios de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: "Fere esses homens de cegueira." Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Amém? Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos? Não deixe o que você está vendo pelos seus olhos naturais determinar a tua vida espiritual. Eu não sei o que você está enxergando. De repente você chegou aqui todo desanimado da vida, todo desanimado com a situação, com o processo que você está passando, por aquilo que você está vendo. Não deixe o que você está vendo pelos seus olhos naturais determinar a sua vida espiritual. O que o Senhor está nos ensinando aqui, irmãos, que existem duas dimensões, e a que nós estamos vendo aqui é natural, mas existe uma dimensão espiritual, irmãos, onde anjos de Deus, e existem demônios também que estão atuando. Uma das coisas que o Senhor falou muito forte ao meu coração é que a Bíblia não fala que Eliseu estava vendo aqueles anjos com carro de fogo. Sabe por quê, irmãos? Nem sempre você precisa ver para crer. Mas a Bíblia fala assim que, por conta de um propósito para gerar fé na vida do menino, ele orou para que os olhos espirituais daquele menino fossem abertos. Irmãos, nem sempre eu estou vendo um anjo para tudo quanto é lado. Nem sempre eu estou vendo carruagem de fogo para tudo quanto é lado. Sabe por quê? Porque eu aprendi a discernir a voz do Espírito. Você precisa aprender a discernir as visões, as direções que Deus dá para você. Quem é que já recebeu uma palavra de Deus? Já recebeu uma palavra de Deus? Irmãos, caminha nessa palavra que o Senhor te deu. Pastor, mas não aconteceu nada ainda. Continua crendo. Continua caminhando nela. É uma chave espiritual para a tua vida, irmãos. Às vezes as pessoas ficam paradas
e paralisados com aquilo que estão enxergando. Eu tenho sonhos que estão no meu coração, que eu estou caminhando, por quê? Porque eu entendi que eu preciso pagar um preço, eu entendi que precisa se cumprir um tempo, eu entendi que existe um propósito dentro desse tempo, mas não perca a profecia. Sabe o que eu acho mais interessante aqui, irmãos? É que o menino que está aqui, que saiu e viu o exército natural que estava contra eles, esqueceu que a profecia estava dentro de casa. Porque a Bíblia fala assim que Eliseu, ele sai, e quando ele sai, ele faz o quê? Ele abre os olhos do menino. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? Existe uma palavra profética para você hoje. Eu não sei qual que é o momento que você está passando, a situação que você está passando, mas existe uma profecia para você, e se o Senhor Ele liberou sobre a tua vida, vai se cumprir. Continue, irmãos, crendo na profecia. Às vezes a profecia está dentro de casa e você não está enxergando ela. Eliseu estava dentro de casa, ele esqueceu, irmãos, que o espírito profético estava sobre quem? Sobre Eliseu. O que você precisa às vezes está dentro da tua casa. O que você precisa às vezes está do teu lado. São pessoas que estão do teu lado. O que você precisa são cultos, para você entender a dimensão de enxergar com os olhos espirituais. O Senhor está ampliando a tua visão espiritual hoje. O Senhor está gerando sonhos dentro de você. Talvez você chegou aqui achando que não tinha mais jeito a tua vida, que você era um fracassado. A vida de repente fez isso com você, mas Deus tem uma palavra, tem uma profecia para você. O Senhor Ele vai te usar, o Senhor vai te levantar, o Senhor vai te restaurar. O Senhor é poderoso para fazer milagre na tua vida, e nós precisamos tomar posse disso, irmão. Sabe por quê? Quem é que já comprou uma coisa nova, ou uma geladeira, ou uma TV, que veio com um manual? Você já comprou, já teve essa experiência? Quem é ansioso, irmãos, sempre vai fazer o quê? Você já cata logo o controle e começa aqui, ó, vai apertando tudo quanto é botão. Ou de repente é lá, você vai apertando tudo. Se não funciona, você vai para onde? Para o manual. Porque está tudo escrito lá, a maneira que você tem que fazer. Sabe o que acontece muito, irmãos? O manual, a palavra de Deus está pronto, mas a ansiedade às vezes rouba o tempo, rouba a profecia. O que você precisa, irmãos, está dentro da palavra de Deus. O Senhor Ele já fez, Ele já liberou. O que você precisa fazer é começar a dar comandos. Comece a dar comandos sobre o mundo espiritual. Ah, a enfermidade está aqui, eu não consigo me livrar dela. Começa a declarar: eu não estou enfermo, eu estou curado em nome de Jesus. Irmãos, acho que 1 mês, 2 meses atrás, sabe o que eu fiz? Eu estava debaixo do chuveiro, não sei se já aconteceu com você, e aí você tem aquele chuveirinho, não tem? O meu chuveirinho, na hora que eu liguei lá assim, ele estava furado. Já pegou uma situação assim, chuveirinho furado? Aí tirou a pressão. Aí eu ali molhado, eu falei assim, vou ter que arrumar esse chuveirinho. Deixei o chuveiro aberto, saí, fui no box do banheiro, voltei com a tesoura, cortei a mangueirinha, segurei o chuveirinho na mão e fui enfiar para cortar, para poder colocar novamente. Sabe o que eu fiz, irmãos? Com a mão molhada? Eu com a tesoura, eu travessei a tesoura de um dedo assim, do dedo para o outro assim, ó. Entrou as duas pontas da tesoura assim, varou. Pensa numa dor. Irmãos, eu não chorei porque eu gritei, a Patrícia veio, ela viu que eu estava suando. Eu estava aqui, eu sou homem, o homem não chora. Mas pensa numa dor. Depois de alguns dias a gente foi fazer lá, fez todos os exames, viu tudo lá, viu que eu rompi o tendão do dedo. Falou, você vai ter que fazer uns exercícios aqui, vamos ver o que a gente faz. Você rompeu o tendão. Eu não mexi o dedo, não sentia ele. Falei, rompeu? Ele me mostrou, falou, ó, rompeu aqui teu ligamento aqui, ó. Eu falei, meu Deus do céu, não vou mexer o dedo. Aí eu estou em casa, irmãos, na cama,
Às vezes eu estou fuçando o celular, estou vendo uma pregação, às vezes eu estou assistindo alguma coisa na televisão, e eu comecei a olhar para o meu dedo, ele não mexia, e estava lá marcado para mim ver o dia lá para começar o negócio, né? Eu comecei assim, ó, eu libero vida agora para o meu dedo, eu comecei a mexer. Aí eu ficava lá e doía, dava uns choques, umas coisas, eu libero vida para o meu dedo, libero vida. Irmão, depois de uns 3 dias, eu estava aqui, ó, eu libero vida para o meu dedo, libero vida, aí tá mexendo, ó. Eu não precisei ir no médico, não precisei fazer nada. E voltou ao normal, irmãos. Sabe por quê? Deus, ele já nos deu o manual, ele nos deu a palavra de Deus. Quem é profeta precisa declarar. Quem é profeta precisa dar comando sobre o mundo espiritual. Se você receber uma palavra, começa a caminhar nela. Se você entende que Deus tem algo sobre a tua vida e está queimando no teu coração, começa a declarar: em nome de Jesus eu já entro por essa porta. A situação agora não está determinando, eu já estou entrando no meu futuro, eu já estou tomando posse da minha bênção. Quem carrega o espírito profético, irmãos, precisa entender que você carrega o mais precioso sobre a tua vida, é vida. Existe vida em você, e aonde tem morte, irmãos, aonde tem trevas, aonde entra a vida, entra a luz, muda tudo. Existe uma unção nova para a tua vida. Quem quer receber? Eu quero que você se levante e fique de pé.